Maserati MC20 GT2 Stradale. É um bom nome, é um nome que é bastante grande, mas quer dizer algo muito em concreto. Este carro que está aqui ao meu lado é o carro que a Maserati está a utilizar para homenagear a sua ligação histórica às corridas. Limitado a 914 unidades, é uma pequena nota para o ano de fundação da marca, em 1914, mas a Maserati não quis ir tão longe, por isso tirou 1000 unidades para tornar este carro um pouco mais exclusivo. E o que é que temos? Assim, números muito rápidos: 640 cavalos, 2,8 segundos do 0 aos 100 km por hora e 730 Nm binário, todos entregues a que rodas? Às rodas traseiras, é isso mesmo. Vou testar o carro em estrada, mas também em pista, em Módena, onde vamos poder testar tudo o que há para testar neste modelo, e durante os próximos minutos vão poder ver este conteúdo muito exclusivo aqui no canal de YouTube da Razão Automóvel. Se ainda não o fizeram, subscrevam o canal, ativem o sino das notificações e sejam bem-vindos à Itália, a mais um conteúdo bastante especial. Mais de 100 anos de história, quase sempre ligados à competição. Maserati é sinónimo de corridas, performance e paixão. O primeiro carro de competição com o tridente no capô foi o Tipo 26, que se estreou na Targa Florio de 1926. 30 anos mais tarde, em 1957, Juan Manuel Fangio foi campeão do mundo ao serviço da marca italiana, com o icónico 250F. E já neste século, o MC12 deu que falar na resistência, vencendo 3 vezes as 24 horas de Spa e conquistando 14 títulos da Taça do Mundo Fiat GT. Quando se fala de competição, a Maserati sabe o que faz. E é por isso que o MC20 tem triunfado no Campeonato Europeu de GT2, alcançando 13 vitórias na temporada de 2025. Agora, a Maserati quer trazer este ADN vencedor para a estrada, com o GT2 Stradale, um carro de produção muito limitado que nasceu nos circuitos. Como podem ver, olhando para o carro de frente, tem logo aquele aspecto preparado para correr que se exige a um carro que tem no seu nome GT2 Stradale. E no capô temos 2 saídas de ar gigantescas que não encontramos num MC20 convencional, nem no coupé, nem sequer no Cielo, que é o MC20 aberto. Temos também um splitter na parte inferior da dianteira que foi completamente redesenhado, tem entradas de ar que vão diretamente para os radiadores e tem também 2 entradas de ar, uma em cada lado, que vão especificamente direcionadas para os travões, para arrefecer os discos gigantescos carbocerâmicos. Este carro só pode levar carbocerâmicos, não pode levar outro tipo de composto. É uma obrigação quando comprarem um carro destes, se é que vão ser um dos felizardos a adquirir uma das 914 unidades. Aquilo que podem optar é por colocar ou não o Pack Performance e, como vocês vão poder ver ao longo dos próximos minutos, isso acrescenta alguns opcionais ao carro que fazem toda a diferença se vão utilizá-lo mais em pista do que propriamente em estrada. E depois já vos vou dar também a minha opinião sobre estes carros, que são bastante radicais e que às vezes em estrada não são assim tão fáceis de conviver, mas isso vou deixar para os próximos minutos. Vamos ver mais uns detalhes sobre este modelo. As rodas. Temos jantes de 20 polegadas, travões carbocerâmicos gigantescos com 398 mm de diâmetro, muito grandes à frente, com umas maxilas massivas, preparados para travar este MC20 GT2 Stradale, um nome bastante comprido. Mas não tem que travar assim muita coisa, porque este carro a seco pesa menos 1400 kg. É mais para tentar que seja o mais eficaz possível, o mais rápido possível a travar para abordar uma curva, que é aquilo que eu vou testar hoje aqui no circuito de Modena, e principalmente para nós podermos puxar ao máximo pelos seus 640 cavalos, porque de resto é um carro super leve, muito afinado para pista e que também tem um exterior, a meu ver, a condizer, tanto à frente como na lateral. Mas agora convido-vos para fazer outra coisa, convido-vos para virem aqui e vamos para a traseira, porque eu acho que esta parte é uma parte que faz toda a diferença num carro destes. Temos uma asa que é massiva, tem 3 níveis de regulação manual, no nível mais elevado pode gerar até 500 kg de downforce a 280 km por hora. Por isso, se vão mesmo utilizar o vosso carro para correr, vão aprender a trabalhar com tudo isto, com a afinação da asa, vão poder
tê-lo na vossa garagem e a usar todas estas partes que a Maserati permite customizar ao gosto de cada um dos proprietários. E depois, aqui em baixo, 100 litros de capacidade de bagageira, é a única bagageira que existe. À frente, por ter aquelas entradas de ar massivas com as saídas por cima do capô, perdeu espaço na bagageira frontal. Por isso ficou circunscrito a estes 100 litros. Mas temos outra vantagem, que sempre que vamos à mala, vemos o motor. Um motor V6 Nettuno, com o seu corpo à vista, uma visão icónica, por isso cada vez que vocês forem à bagageira do vosso GT2 Stradale vão poder olhar para esta obra de arte que é este motor da Maserati. Belo! É destes pequenos detalhes que são feitos estes produtos, são produtos apaixonantes. As portas têm esta abertura que não deixa ninguém indiferente. Vocês têm logo vontade de ficar a olhar para o vosso carro assim que abrem a porta. Pelo menos eu já estive a contemplar este carro só com uma das portas abertas, até com as duas portas abertas, porque é sem dúvida um cenário deslumbrante. Mas passando à frente, vamos ver o interior. Esta é a versão mais radical de todas, tem o pacote Performance que adiciona estes bancos, são lindíssimos, em fibra de carbono, desenvolvidos em parceria com a Sabelt, em Modena, pela Maserati. Os engenheiros da Sabelt e da Maserati estiveram a trabalhar afincadamente para chegar a um consenso sobre qual seria o aspecto final e, na minha opinião, são um dos bancos mais bonitos que a indústria automóvel faz neste momento para um carro de produção. O volante é totalmente em carbono, tem as pegas em alcantara, são volantes sem dúvida que têm todo o mérito e estão direcionados especificamente para quem gosta de conduzir. Cortados na base, cortados no topo, e sempre que colocamos esta caixa de 8 velocidades DCT em modo manual, acende umas luzes que nos permite saber o regime de rotação e é um auxiliar visual para, quando estamos em pista, mudarmos de relação mais rapidamente. Um ecrã 100% digital para o painel de instrumentos, com muito boa qualidade, grafismos até relativamente interessantes para um carro que não tem grandes pretensões do ponto de vista tecnológico. Um painel para o sistema de infoentretenimento de dimensões comedidas, mas mais do que suficiente, colocado numa posição um pouco mais baixa do que aquela que eu gostaria. Gostava que tivesse um bocadinho mais alto, ainda que não fosse obrigatoriamente necessário roubar visão para a estrada, porque nós estamos sempre numa posição muito confortável e vemos muito bem a estrada, o que é muito importante em pista. Por isso acho que a Maserati aqui podia ter optado por colocá-lo ligeiramente acima para ser mais fácil de utilizar. Modos de condução, isso sim houve uma preocupação neste GT2 Stradale de os colocar num sítio mais à mão de semear para o condutor. Por isso desenvolveram este acrescento à consola central em carbono que elevou o modo de condução para uma posição superior e também um modo que permite alternar entre caixa automática e caixa manual e depois o botão para a marcha atrás. E este seletor dos modos de condução é fácil de utilizar e há uma particularidade neste GT2 Stradale que tem um modo de condução adicional face a um MC20 convencional, tem um modo Corsa Evo com 4 níveis de utilização, sendo que o primeiro nível desliga tudo e coloca o ABS a 50% da sua intervenção, é um modo mesmo focado para a utilização em pista. Resumindo, temos uma cabine que é completamente focada no condutor, com um volante excepcional, acabamentos premium de um carro que é isso que quer mesmo ser, é um produto premium, mas em que nós entramos e sentimos as diferenças face a um MC20 convencional. Aqui respira-se corridas, pista, materiais que estão muito mais associados a uma utilização de performance do que propriamente a um carro de passeio. E estou muito ansioso por testar em estrada, mas também em circuito. Por isso acho que está na altura, é isso mesmo, vamos nos fazer à estrada. Primeira parte do teste, testar este GT2 Stradale em estrada. Relativamente ao MC20 convencional, temos um carro que é mais rijo, 6% mais rijo à frente, 10% mais rijo atrás. Temos carbono um pouco por todo lado e esta unidade que eu estou a testar tem o pacote Performance, que adiciona uma série de opcionais ao carro para o tornarem ainda mais radical, muito mais focado numa utilização em pista. Mas neste trabalho que a Maserati fez de transformar o MC20 num GT2 de estrada, houve preocupações em tentar com que o carro ficasse o mais versátil possível, desde o conforto até o facto de ainda oferecer 100 litros
de capacidade de bagageira, o que dá para muito pouca coisa, mas não é zero, que também acaba por ser importante. E depois temos um interior que é totalmente revestido alcântara, tem estes bancos em fibra de carbono, que são bastante bonitos na minha opinião. Foi uma colaboração entre a Maserati e a Sabelt. Os bancos foram desenvolvidos em Modena e permitiram poupar cada um deles 20 kg. No total são menos 60 kg face a um MC20 convencional. O peso a seco deste MC20 GT2 Stradale fica abaixo dos 1400 kg, que é uma marca sem dúvida muito interessante, tendo em conta que temos um motor V6, o motor Nettuno da Maserati, com uma série de tecnologias que a Maserati reclama como sendo suas e que realmente deram a este motor uma grande importância no mercado, neste mercado de carros super exclusivos. É também utilizado pelo 33 Stradale da Alfa Romeo e a potência do motor foi elevada para 640 cavalos, os 0 aos 100 km/h cumprem-se em 2,8 segundos, a potência é toda entregue às rodas traseiras e temos 730 Nm de binário, por isso este carro tem os ingredientes certos para ser utilizado em pista e sem dúvida que é um carro fantástico para utilizarmos numa boa estrada revirada como esta. Como esta, que na verdade é uma estrada que até tem bastantes perturbações, não é perfeita e também é uma boa forma de testar a versatilidade do carro num piso mais degradado, porque normalmente estas versões mais radicais destes carros são bastante difíceis de conviver no dia-a-dia. E aqui a Maserati teve uma preocupação em dotar este carro de uma suspensão que fosse, um pouco mais utilizável para não circunscrever este carro às pistas, que não é esse de todo o objetivo. Mas agora, falando da condução, no modo GT e colocando a caixa no modo manual, acendem umas luzes no volante e tem um indicador para trocas de relação mais rápidas, para poder fazê-lo com mais confiança e para poder ter sempre uma identidade visual relacionada com a mudança em que estou a rodar. A caixa é uma caixa de 8 velocidades, dupla embreagem, super rápida. A estrada não é perfeita e isso torna tudo um pouco mais desafiante porque temos bastantes saltos e ressaltos. Como podem ver, há aqui sempre uma constante procura por tração. Para as rodas dianteiras não existe uma passagem de uma grande influência das perturbações da estrada, o que torna o carro bastante fácil de utilizar, muito mais fácil do que aquilo que eu pensava. Apesar de ser um carro com estes atributos, é muito fácil de levar nesta estrada, muito fácil. A direção é um pouco mais leve do que eu estava à espera. Se calhar não tenho tanta informação do eixo dianteiro como eu gostaria. Ainda vou testar o carro em pista, mas ainda não percebi muito bem quais é que são os limites de aderência da frente do carro. A dianteira é efetivamente leve. Os travões, muito bons, afinal temos travões carbocerâmicos com quase 400 mm à frente, maiores do que no MC20 convencional. Isso permite travagens bem fortes e a garantir que nos mantemos no asfalto. Este motor atrás, cada vez que engrenamos uma mudança, dá-nos um coice. Mas o carro é muito fácil de levar, mesmo muito fácil. E não precisamos de ir pendurados nos travões, podemos levá-lo bastante bem nesta estrada. A estrada não é nada perfeita, como vos tinha dito, e ele lida muito bem com as imperfeições. O que normalmente nestes carros acaba por ser um desafio, porque são mais pensados por uma utilização mais certinha do asfalto, não tão irregular. Mas aí acho que o trabalho foi bem feito e é um carro sem dúvida que dá para utilizar no dia-a-dia. Resta saber em pista como é que este carro se comporta e se consigo identificar melhor os limites de aderência da dianteira, porque aquilo que eu sinto nestes primeiros quilómetros
é que a direção filtra muito bem tudo o que está a acontecer. Às vezes gostava de ter um pouco mais de reatividade no volante. Afinal estamos a falar de um carro que é cru, que é suposto ser mais desafiante. E a Maserati fez isto parecer tudo muito fácil, mesmo muito fácil. Então vamos lá ver como é que este carro se comporta em pista e como é que os seus 640 cavalos e 730 Nm integros a rodas traseiras se vão comportar. Como vos tinha dito, estamos em Módena, é a minha primeira vez neste circuito, por isso eu vou começar por fazer umas voltas um bocadinho mais lentas até ganhar ritmo. Mas esta é uma promessa praticamente impossível de cumprir ao volante de um GT2 Stradale. Temos 640 cavalos de potência, tração traseira e um chassi que pede para ser usado e abusado em pista. E como seria de esperar, eu obedeci. Neste carro que estou a conduzir, é o carro mais agressivo de todos. Temos o interior com o Pack Performance Plus, o exterior com todos os opcionais que esse Pack Performance traz e a experiência mais radical que é possível obter de um Maserati MC20 GT2 Stradale. Aqui em Modena, o que é que eu vos posso dizer sobre o carro? Isto é um circuito muito técnico, temos apexes muito tardios em algumas curvas, principalmente no miolo do circuito, e agora estou a chegar a uma direita que dá para a reta da meta e vou colocar em Corsa e vamos começar este teste por utilizar um modo Corsa na sua quarta configuração, ou seja, aquela que é um bocadinho mais acessível. O ABS está menos interventivo, isso significa que eu posso travar mais tarde, é um bocadinho mais permissivo também. O controle de tração e o controle de estabilidade estão mais permissivos, dá-me mais liberdade nas curvas, principalmente à saída, onde no modo GT e no modo Sport estes carros acabam por ser um bocadinho mais castrados e se queremos ter uma boa experiência em pista temos que usar estes modos um bocadinho mais libertadores, por assim dizer. Este é um circuito técnico, como vos estava a dizer, é um circuito que tem umas curvas bastante lentas e consegue provocar forças G interessantes no interior do carro. O carro tem imensa aderência, principalmente porque temos Michelin Cup 2 R neste carro, que são semi-slicks que podem andar em estrada perfeitamente com eles, mas que são muito pensados para uma utilização em pista. Em condições ideais como esta, o piso seco, uma pista que está já com bastante borracha, na verdade, que já andamos aqui há algum tempo, e isso permite-nos obter também bons tempos por parte deste carro. Reta da meta, uma travagem a fundo a 210, primeira curva à direita. Isto é a minha primeira vez aqui, nunca tinha vindo a este circuito. Ali a pisar um bocadinho o corretor, tentar evitar, porque senão acabamos por danificar os pneus e pediram-me para não ir muito aos corretores, portanto eu vou respeitar. Aqui o carro a rodar a traseira porque dei-lhe um bocadinho mais de acelerador à saída da curva, e este modo de condução Corsa Evo está muito bem calibrado, é extremamente inteligente. Aqui temos um apex tardio, entramos mais tarde, depois seguida de uma direita também muito apertada, e depois aceleramos a fundo, o carro a rodar ligeiramente, travagem praticamente aos 70 metros para uma curva à direita. Os travões não apresentam muita fadiga, aliás, não apresentam fadiga nenhuma, têm quase 400 mm, 398 mm para ser mais preciso, a rodar a traseira, a aliviar um bocadinho o acelerador para deixar o carro rodar para dentro da curva e depois acelerar a fundo, depois travar forte, e estamos outra vez na reta de meta desta pista em Itália, que é uma pista icónica, a pista de Modena, que tem pouco mais de 2 km de comprimento. Passamos a reta da meta encostados à linha branca, e quando saímos aqui na parte da linha de boxes, travamos forte para uma segunda e entramos na primeira curva à direita. Outra vez a calcar ligeiramente os corretores, mais uma travagem forte, apex ligeiramente tardio, uma entrada, outra curva à direita a seguir, e o carro sempre
muito bem composto. Aqui uma curva manhosa, hein? Nós temos que travar mais do que pensamos, porque senão entramos rápido demais e arrastamos ligeiramente a frente. Mais um apex tardio, por isso vemos um bocadinho por fora, entramos, outra à direita, depois temos aqui uma espécie de uma reta interior com cerca de 170 metros mais ou menos. Aos 70 metros voltamos a travar forte para uma segunda, não aceleramos, deixamos o carro entrar, aceleramos só ao meio da curva. É um carro soberbo. Temos 730 Nm de binário. O carro a ser um bocadinho traseiro ali, mas nada especial, porque não estamos aqui a perder muito tempo. Um carro extremamente bem equilibrado. As luzes no volante ajudam imenso a concentrar-nos enquanto estamos a conduzir. Travagem forte para a primeira curva novamente, acima dos 200 km/h. Isto é um circuito, não é um circuito de grandes velocidades, é um circuito técnico, onde nós podemos explorar os limites do carro. A Maserati passa aqui muito tempo a testar os seus modelos e, para perceberem a diferença face a um MC20 convencional, segundo os engenheiros da Maserati com que falei, este carro no circuito de Palocco, que é o circuito que é também utilizado pela Alfa Romeo, é cerca de 1 segundo mais rápido por quilómetro face a um MC20 convencional, ou seja, o circuito de Palocco tem pouco mais de 5 km de comprimento e o Maserati MC20 GT2 Stradale consegue fazê-lo 5 segundos mais rápido do que um MC20 convencional. E acreditem, 1 segundo por quilómetro é bastante, é mesmo. Travagem forte para a reta da meta, entramos ligeiramente em cima do corretor, vamos aproveitar o corretor deste lado. Travagem forte novamente. Su quale stazione ci si vuole sintonizzare? E agora temos o carro a querer falar connosco. Mas eu não quero falar contigo, eu quero conduzir-te. Muitas vezes é difícil justificar a escolha destas versões mais radicais, mas neste caso acho que a minha cara diz tudo. O GT2 Stradale é um animal totalmente diferente. É bruto, cru, mas ao mesmo tempo dócil e fácil de domar. O preço é que não é assim tão fácil de digerir, principalmente em Portugal. São quase 500 mil euros. Chegou ao fim mais um teste no canal YouTube da Razão Automóvel, desta vez ao volante do MC20 GT2 Stradale, um carro que, segundo as palavras de Klaus Busse, que é o diretor de design da Maserati, em entrevista à Razão Automóvel, disse que se descreve numa palavra este carro: Maserati. É isso mesmo. A marca acredita que este carro representa tudo aquilo que a marca italiana quer transparecer, um carro atual, virado para o futuro daquilo que melhor se faz em pista, não olhar para o passado e projetar a marca para a frente. E se o objetivo é esse, então tem os ingredientes certos. Certamente que cada uma destas 914 unidades que a Maserati vai construir, do MC20 GT2 Stradale, vão encontrar quem vai tratar muito bem deles. Espero eu. E espero que os usem aqui, em pista, porque é onde estes carros pertencem. Não é guardados em garagens, é aqui, em circuito, e de preferência com um cinto de 4 apoios, que é opcional, e que podem colocar no GT2 Stradale para vos dar todo o apoio necessário, e também uma baquet que fique adaptada ao vosso tamanho. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até à próxima.